Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de Química para fazermos a correção da atividade PET da semana 2, que foi aplicada do dia 5/4 ao dia 9/4. Nós temos a questão número 1, o oxigênio possui 3 isótopos na natureza, o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a as opções e nós precisamos calcular. Aqui nós vamos ver que a massa do oxigênio é 16 e o número atômico é 8. A massa é sempre maior, a Z, e vamos calcular os nêutrons, os prótons e os elétrons. NPE. A zebra não pode enxergar. Para calcular o número de nêutrons, é só a gente fazer a subtração. A menos Z é igual a N. 16 menos 8, 8 nêutrons. Repete o número de prótons para o número atômico, 8. E repete para o número de elétrons, também são 8. A mesma coisa para o isótopo de massa 17. A é massa 17, Z é o número atômico 8. Para procurar os nêutrons, os prótons e os elétrons, a zebra não pode enxergar. Precisamos subtrair 17 menos 8, 9 nêutrons. Os prótons são 8, porque é o mesmo valor do número atômico, e os elétrons têm a mesma quantidade de prótons, pois o átomo é um átomo neutro. Para o isótopo de massa 18 do oxigênio, A 18 é a massa e Z é 8 é o número atômico. Para calcularmos os números de nêutron, de próton e de elétron. A, Z, N, P, E. A zebra não pode enxergar. Faz a subtração, subtraindo 18 menos 8, 10. 10 nêutrons. O número atômico repete para o número de prótons. 8 vai ser o número de prótons. E repete para o número de elétrons. 8 também. Então, para nós analisarmos em qual alternativa nós vamos assinalar, nós vamos olhar o número dos nêutrons, respectivamente. 8, 9, 10. A alternativa correta é a letrinha A. 2. Forneça os valores que substituem corretamente as lacunas na tabela a seguir. Elemento, cálcio, símbolo. Nós temos a letrinha, o Ca, cálcio, e A é a massa. Número atômico nós já temos é 20, prótons também está faltando, os nêutrons é 20 e de elétrons está faltando. Não temos a massa, mas nós já sabemos que a massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Professora, não tem prótons? Tem, o número de prótons é o mesmo do número atômico. Então, o próton é 20. 20 mais 20, 20 do próton e 20 do nêutron. A massa é 40. Os prótons a gente já sabe que é o mesmo número atômico e os elétrons também é o mesmo porque nós temos um átomo neutro. Então aqui a gente confere. A zebra não pode enxergar. O A é 40 e o Z é 20. O nêutron é só subtrair, é 20. Os prótons repetem o número atômico 20 e os elétrons nós temos também igual aos prótons, pois é um átomo neutro, 20. Então, agora nós vamos fazer o mesmo processo para o potássio com o símbolo K e a massa 39. Não temos o número atômico, não temos o número de prótons, mas temos o número de nêutrons e não temos o número de elétrons. Tem a massa. Quando eu subtraio o número atômico, eu acho os nêutrons. Mas então é só subtrair os nêutrons que nós achamos o número atômico. 39 menos 20, 19 é o número atômico. Consequentemente, o número de prótons é sempre o mesmo número atômico, é igual, 19. E o número de elétrons vai ser o mesmo número de prótons, pois é um átomo neutro, 19 elétrons. O fósforo tem símbolo P. Não temos a massa, não temos o número atômico, não temos o próton, mas temos o nêutron e temos os elétrons.
Como é um átomo neutro, o número atômico vai ser 15, que é o mesmo do número de prótons, e o mesmo do número de elétrons. E a massa é a soma dos nêutrons com os prótons, 15 mais 16, 31. 31, 15 número atômico, 15 o número de prótons, pois são iguais ao número de elétrons. O cloro tem o símbolo Cl e a massa 35 e o número atômico 17. Os prótons é o mesmo valor do número atômico 17. Para achar os nêutrons é só subtrair 35 menos 17, 18. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, pois o átomo é um átomo neutro. Completamos a nossa tabelinha. Na número 3, sobre as dimensões do átomo, a massa, a carga das partículas fundamentais, responda. Por que todo átomo é eletricamente neutro? As partículas positivas prótons presentes no núcleo do átomo são anuladas pelas cargas negativas dos elétrons que estão girando ao redor do núcleo. A mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa, carga total do átomo nula. B. Cite os tipos e explique o que são íons. Íon é a espécie química que apresenta um número de próton diferente do número de elétron. Os átomos, ao ganhar ou perder elétron, originam dois tipos de íon: o íon positivo cátion e o íon negativo ânion. O íon positivo ou cátion, os cátions formam-se quando o átomo perde um ou mais elétrons, resultando no sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Como o átomo perde elétrons, nós ficamos com prótons em excesso, que não se anularam, deixando a carga total do átomo carga positiva. Então, quando está positivo, indica que perdeu elétron. Os íons negativos ou ânion. O ânion forma-se quando um átomo ganha ou recebe um ou mais elétrons, resultando no sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons. 4. Considerando as espécies químicas, aqui nós vamos ter o cloro, massa 35, número atômico 17, negativo, então ele é o ânion. O cálcio neutro, 40-20. O cálcio 42-20, só que é um cátio bivalente, 2+. O cobalto, que é um cátio bivalente, 2+. O níquel também como cátio bivalente e o zinco como átomo neutro. Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são. E aqui nós temos a alternativa. Então, nós temos que calcular o número de elétrons de cada um. O cloro tinha que ter 17, mas o que ocorreu? Ele ficou negativo, porque ganhou 1, ficou com 18 elétrons. O cálcio teria que ter 20, ele não tem nem sinal de mais, nem sinal de menos. Ele continua como átomo neutro com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, 20 elétrons. O cálcio, com a massa 42 e o número atômico 20, mas ele perdeu 2 elétrons, ficando com 18. O cobalto tinha 27, o sinal de positivo indica que perdeu 2. Perdeu 2, ficando com 25 elétrons. O níquel tem o número atômico 28, então ele tem 28 prótons. Aí ele perdeu 2, ficou com um total de 26. E o zinco continua com 30, pois ele não tem carga, não perdeu e não ganhou elétrons. Quais são as que têm a mesma quantidade de elétrons? O cloro menos e o cálcio 2+. Cloro menos, cálcio 2+, que é a alternativa da letrinha B. Nós terminamos a nossa correção. Eu espero que tenha dado para que vocês tirem as suas dúvidas. E eu espero vocês para as nossas próximas aulas. Até mais!